Boa noite, salve Maria, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o ruído? Tá tudo em paz, né? Ah, Ótimo. Bom, como divulgado, tratarei hoje do tema da ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa aula do nosso grupo de estudos, né? Essa aula de catecismo. E eu vou me utilizar principalmente do Sermão sobre o Credo de Santo Tomás de Aquino, porém, eu também vou usar uns insights, né, do Fulton Sheen, né, do bispo Fulton Sheen, salvo engano, servo de Deus, eu sempre me confundo se é venerável, acho que é venerável. Enfim, no livro dele, Vida de Cristo, certo? Então, para não ficar uma coisa por demais acadêmica, mesmo que o sermão de Santo Tomás seja algo destinado ao povo, né? Ainda tem a linguagem própria dele, né? Então, para não ficar, não que isso seja ruim, né? Mas para não ficar só naquilo, eu vou usar algumas ideias aqui do nosso querido Fulton Sheen. Bom, para começar, isso aqui, esse tema, ele obviamente, ele está dentro da exposição do Credo, é o artigo 5º, né? Que dentro deste artigo está lá, ressuscitou ao terceiro dia, né? Tratando de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, antes de entrar na ressurreição propriamente dita, eu queria trazer uma breve reflexão que o Fulton Sheen faz sobre Nosso Senhor morto, né? Enfim, no túmulo ali, com a pedra rolada, e ele vai dizer, né? O que não vou utilizar diretamente as palavras dele, mas ele vai nos chamar a atenção que nunca na história da humanidade, do mundo inteiro, se tem notícia de guardas vigiando um túmulo, certo? Apenas no caso de Cristo. Ou seja, o que mais os inimigos de Cristo esperavam? Já que eles diziam que Cristo os enganava e enganava a população, eles esperavam que um morto enganasse os outros? Será que eles temiam que, no fim das contas, ele verdadeiramente os enganasse, ressuscitando, né, e provando que eles estavam errados? Mas, provavelmente, pelo menos julgavam ele, assim falavam, julgavam eles e assim falavam, que era por receio dos seus discípulos, enfim, roubarem o corpo. E aí colocaram, eles primeiro, isso está na escritura, certo? Eles foram a Pilatos e pediram a Pilatos que, utilizando-se das tropas romanas, colocasse um posto de vigia ali, onde Nosso Senhor foi sepultado, né? Mas aí Pilatos ordenou que eles utilizassem a guarda própria deles, né, dos fariseus, porque eu acho que ele talvez tenha achado um pouco estúpido essa ideia de guardar um túmulo, principalmente tratando-se de tropas romanas, né? Mas o fato é esse, que os fariseus temiam Cristo ainda morto, sabe? E eu acho muito furado esse argumento deles de que os discípulos podiam roubar o corpo. Eu creio que havia realmente um medo real aí. Bom, então é isso. O que acontece posteriormente é que, de fato, Cristo ressurge no terceiro dia após sua morte, no domingo. E Maria Madalena, né, Santa Maria Madalena, seria a primeira pessoa a qual ele se revelaria. Se eu não me engano, salvo engano aqui, ele se revelou 11 vezes, né? Da ressurreição, pelo menos na escritura, né? Da ressurreição até a ascensão. E vou aqui utilizar-me do Fulton de novo, porque ele também traz uma reflexão muito interessante. Maria Madalena estava levando, né, ervas aromáticas para o sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo, justamente porque ela não tinha fé que ele iria ressuscitar.
Era um ato de amor, quase que um amor desesperado, né? De fato, ela ia levar essas ervas para o morto, para um corpo de um morto, certo? É um ato piedoso, mas era um ato que demonstrava que realmente as pessoas, todos menos a Virgem Maria, né, não tinham a fé que Nosso Senhor Jesus Cristo de fato ressuscitaria. Então ela, levando essas ervas, encontra-se com o anjo, né? Está lá na passagem da Escritura. E o anjo ele vai dizer, inclusive é uma passagem interessantíssima, né? O anjo está lá, a pedra está rolada, o anjo está em cima da pedra, resplandecente, né? Inclusive, quando ele aparece, os soldados eles acham que vão morrer. E aí ele vai e se dirige a Santa Maria Madalena e fala: Não tenhais medo. Isso aqui está no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 6 ao 7. Não tenhais medo. Buscais Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele ressuscitou. Já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galiléia. Lá o vereis, como vos disse. E o Futoshim vai aqui trazer uma ideia muito interessante, né? Ele vai dizer, aqui agora eu vou utilizar uma das palavras dele, abre aspas. As palavras do anjo foram o primeiro evangelho proclamado após a ressurreição e retomou a sua paixão, pois a ele o anjo referiu-se como Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Essas palavras traziam o nome de sua humanidade, a humildade do lugar onde habitara e a ignomínia de sua morte. E todos três, humildade, ignomínia e vergonha, são comparados à sua ressurreição dos mortos. Belém, Nazaré e Jerusalém tornam-se marcos identificadores da ressurreição. Então, esse anjo, nessa proclamação, meio que faz um mini resumo do evangelho, e nele nós vemos a importância de não dissociar a cruz da ressurreição. Hoje é muito comum pessoas não gostarem ou preferirem por demais, assim, uma preferência um pouco injusta, de glorificar a ressurreição, e de fato deve ser glorificada, mas uma glorificação que apagasse um pouco a luz, a luminosidade da cruz, né? Sendo que você tomar essas duas coisas isoladas é errado. Elas estão intimamente ligadas, como o próprio anjo aqui fala. Porque é pela cruz, pelo sofrimento, um sofrimento pelo sofrimento não apenas resignado, mas aceitado com amor, que você ascende à glória. Certo? E o primeiro modelo disso foi Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não dá para dissociar essas duas coisas. Outra coisa interessante nessa passagem Isso aqui é só um apêndice, né? Na passagem do que o anjo afirma, é que ele especifica o nome de Pedro. Isso aqui nos lembra um pouco da sua função como príncipe dos apóstolos, né? Então ele vai dizer, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vos precede na Galiléia. Então, bom, também outra coisa interessantíssima para a meditação nessa passagem é o seguinte: normalmente, né, quando as pessoas morrem e você vai enterrá-las, e aí lá no túmulo delas está escrito aqui jaz, né? Em latim, hic jacet. Ou seja, enfim, isso é ordinário, né? Aqui jaz, aí bota o nome da pessoa ali e alguma frase em homenagem a ela. Mas, no caso de Cristo, um anjo diz algo diferente. Ele vai dizer, ele ressuscitou, já não está aqui. Então, aqui ele não jaz. Entendeu? Eis aqui o lugar onde depositaram, mas aqui ele não jaz. Diferente de todo o resto da humanidade, aqui jaz. Não, Cristo aqui não jaz. Certo? Não mais. Então ele ressuscitou. Isso é muito simbólico, certo? Então, assim, Maria Madalena, ela
no momento ali, ela ainda não tem fé, mesmo vendo um anjo dizendo aquilo, luminoso lá, e o sepulcro vazio, ela não tem fé, de modo que Cristo aparece para ela, e antes dele se revelar completamente, ela pergunta, ela deve ter imaginado que ele era alguma pessoa lá das áreas, né? E ela fala que tiraram o senhor dela, né? Ela fala assim, nosso senhor pergunta, mulher, por que choras? E ela responde, porque levaram o meu senhor e não sei onde puseram. Aí ela vai e pergunta ao homem, que ela acha que é um homem, né? Qualquer. Senhor, se tu o tirastes, diz-me onde o puseste, eu irei o buscar. Aí nosso senhor fala, Maria. E aí imediatamente depois ela fala, Senhor. Isso aqui assim, é espetacular, porque nosso senhor, ele chama as ovelhas pelo seu nome, né? Então, enquanto nosso senhor conversava ordinariamente com ela, não sei, provavelmente ela devia estar de cabeça baixa. Enfim, de qualquer modo, ela não identificou que era o Cristo. Mas quando nosso senhor falou Maria, ela vai e imediatamente responde Senhor, né? Então as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o pastor conhece o nome de cada ovelha. E nesse momento, de fato, ela entende que Cristo ressuscitou. Bom, só para deixar claro, eu estou focando bastante aqui na ressurreição, porque no Santo Tomás, no Sermão sobre o Credo, vai tratar mais da ascensão do que da ressurreição. Então, quando for na hora da ascensão, eu vou trazer mais as reflexões de Santo Tomás. Mas prosseguindo. Então, Maria Madalena é ordenada para avisar a Pedro, né? E aos discípulos que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Mas a questão é que o testemunho de uma mulher naquela época não era levado a sério, certo? Então, quando ela chega aos apóstolos e avisa e descreve tudo que viu, os apóstolos acham que aquilo é um delírio, certo? Então, eles falam, isso aí é coisa de mulher, imaginação. E aqui assim, aqui é um prelúdio do que eu diria seria a reação de muitos perante a boa nova do evangelho. Então, esse ceticismo, certo? Esse quase, no caso, no futuro, o agnosticismo, né? De modo que você crê que tudo aquilo que lhe é descrito por diversas testemunhas é um delírio. E os primeiros céticos foram os próprios seguidores de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os apóstolos, seus amigos íntimos, né? Então, Nosso Senhor ele precisou se revelar a eles para que finalmente eles entendessem que ele ressuscitou. E eu quero aqui chamar, de novo, um pequeno apêndice, atenção para a figura de São Tomé, uma atenção especial, porque São Tomé, ele era... O Futoshi vai comentar que São Tomé, ele era um pouco pessimista, né? Tanto que durante o Evangelho, existem alguns episódios que você realmente consegue enxergar a personalidade de São Tomé. E aqui, como por exemplo, vai dizer o Futoshi, né? Que quando São Tomé, quando, por exemplo, Nosso Senhor ressuscita Lázaro, na verdade não, quando eles recebem a notícia de que Lázaro está morto, né? São Tomé vai lá e responde, então vamos lá morrer com ele, né? Tipo assim, não só essa passagem, existe outra também. E fato é que na primeira vez que Jesus aparece, os apóstolos de São Tomé não está com eles. O motivo disso não é esclarecido nos evangelhos. E o Futurshin vai aqui interpretar que era porque ele era realmente estava, enfim, talvez o mais desesperançoso de todos e o mais pessimista de todos, né? Então, só uma semana depois que São Tomé vai estar com os apóstolos, não vai acreditar e Nosso Senhor vai ter que aparecer para que ele finalmente acredite. Bom, passando agora para a parte mais conceitual, né?
E tudo que eu vou falar aqui vai ter alguma relação com esses exemplos que eu dei do Fulton Sheen, né? Santo Tomás, ele vai dizer que ele vai dar alguns motivos, né? Na verdade, primeiro ele afirma, obviamente, expondo o credo, né, que todo cristão deve acreditar que ao terceiro dia Nosso Senhor ressurgiu dos mortos. E ele vai afirmar que se lê no Evangelho que muitos ressuscitaram, como Lázaro, o filho da viúva, o filho do chefe da sinagoga. E ele vai diferenciar a ressurreição de Nosso Senhor dessas outras. Ele vai dar 4 pontos que diferenciam a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo das demais ressurreições que ele fez, certo? Que ele exerceu nas outras pessoas. Ele vai dizer que o primeiro ponto que diferencia é devido à causa da ressurreição. Os outros, Lázaro, o filho da viúva, eles não ressuscitaram por próprio poder, mas pelo poder de Cristo. E Cristo ressuscitou pelo próprio poder, certo? O segundo ponto é que a vida que foi ressuscitada difere em Cristo das demais ressurreições. Porque Cristo ressuscitou para a vida gloriosa, enquanto os demais ressuscitaram, mas vão morrer de novo. Certo? Ressuscitaram para a vida tal qual nós a conhecemos. Né? O terceiro ponto é que a ressurreição de Cristo difere quanto à sua eficácia e quanto a seu fruto. Né? Porque em virtude dela, todos ressuscitaram. Em virtude da ressurreição de Cristo, todos hão de ressuscitar, né? Tanto no sentido próprio quanto no sentido estrito. Ressuscitar para a vida da graça e também no fim dos tempos ressuscitar verdadeiramente corpo e alma, seja para a glória, né? Seja para a condenação. E aí, Nosso Senhor, Santo Tomás, ele vai dizer, comentar algo que eu estava tocando anteriormente, sobre a fala do anjo, né? De que a cruz e a ressurreição estão intimamente ligadas. Santo Tomás vai observar. Vede bem que Cristo, pela paixão, chegou à glória, conforme está escrito em São Lucas. Não foi conveniente que Cristo assim padecesse para poder entrar na sua glória? Para nos ensinar como podemos chegar à glória. Aí ele vai e cita São Mateus, né? Por muitas tribulações devemos passar para entrar no reino de Deus. A quarta e última diferença é que é relativa ao tempo. A ressurreição dos outros seres humanos foi retardada para o fim dos tempos, né? A não ser que concedida, Santo Tomás vai comentar aqui, por privilégio, né? Como a da Virgem Maria. Ele até cita aqui um caso interessantíssimo que eu não tinha conhecimento, que cresce piedosamente que São João Evangelista também foi assunto aos céus, né? Pelo menos na época dele. E aí, São Tomás ele vai dizer, eu acho interessantíssima essa passagem, por que que Cristo ressuscitou no terceiro dia em específico. Vai muito em encontro com o que eu falei anteriormente. Ele vai falar, cito: ora, se ressuscitasse imediatamente após a morte, não se acreditaria que ele tivesse morrido. E aí seria muito fácil para os fariseus, para os judeus, além de não crerem na história, propagarem erros, e de fato muitas pessoas dificilmente acreditariam naquilo, se ele tivesse imediatamente após a morte ressuscitado. As pessoas não acreditariam que ele teria morrido verdadeiramente. Se fosse, porém, demasiadamente protelada a ressurreição, adiada, os discípulos não perseverariam na fé. O Futoshi vai comentar aqui o ceticismo deles, dos discípulos, nesses dias em que Nosso Senhor estava morto, era pior do que o ceticismo dos modernos, enfim, dos agnósticos posteriores, porque o ceticismo deles surgiu de uma esperança que não foi realizada. Então, é bem mais pesaroso do que simplesmente você não ter esperança de jeito nenhum.
simplesmente ser desesperançoso, entendeu? O Toshin vai argumentar que a desesperança deles era muito grande. Então, se Nosso Senhor Jesus Cristo adiasse demais sua ressurreição, os discípulos de Santo Tomás não perseverariam na fé. E nenhuma utilidade teria a paixão de Cristo. Então, ele conclui: ressuscitou no terceiro dia para que se acreditasse na sua morte e para que os discípulos não perdessem a fé. Como sempre, Deus fazendo as coisas de forma perfeitíssima, né? E extremamente conveniente. Sobre o exposto, né? São Tomás vai nos exortar o seguinte: que nós devemos nos esforçar para ressurgirmos espiritualmente da morte da alma, que é o pecado mortal, para a vida da justificação. Né? Segundo, que nós não devemos protelar a nossa ressurreição da morte, mas realizá-la imediatamente. Terceiro, que devemos também ressurgir para a vida incorruptível, de modo que não mais morramos. Em que sentido? Que nós nasçamos, que ressuscitemos, né? Saiamos, abandonemos o pecado e não caiamos mais no pecado mortal. E no pecado em geral. Deixa eu só ver aqui que estão mandando uma. Maria, mãe de Jesus, estava com os discípulos no dia da ressurreição? Com certeza ele apareceu a ela em particular. Olha, Marcos, a questão se Nossa Senhora, se Jesus apareceu a Nossa Senhora, é uma disputa teológica. Vai haver bons bons teólogos que vão dizer que sim, ele apareceu, vão haver outros bons teólogos que vão dizer que não, ele não apareceu. O argumento de que ele não apareceu seria que Nosso Senhor apareceu aos apóstolos, a outras pessoas, para confirmá-los na fé, para reacender neles a chama da fé. Como a Virgem Santíssima não tinha perdido a fé, não era necessário que ele aparecesse. Mas outros vão argumentar que ele teria aparecido, né? Enfim, que a tradição nos conta que ele teria aparecido a Nossa Senhora, mas isso é matéria de disputa teológica. Samuel vai perguntar: também já ouvi que para os judeus, o terceiro dia após a morte era prova de que a pessoa faleceu ou não. Isso procede? Realmente eu nunca li isso aqui, mas realmente pode ser, né? Se alguém souber, pode digitar aí. Voltando às exortações de Santo Tomás. Número 4, ele vai dizer que devemos ressurgir para uma vida nova e gloriosa, evitando tudo que antes nos for ocasião e causa de morte e pecado. Evitando inclusive as ocasiões, né? Esta vida nova é a vida de justiça que renova a alma e a conduz para a glória. Bom, passando agora para a ascensão. Na verdade, eu gostaria, antes de comentar uma última coisa sobre as aparições de Nosso Senhor em geral, obviamente eu pulei muitas delas, porque não cabe falar todas aqui em detalhes. A riqueza espiritual é tão grande que dá para falar de cada um em específico durante 1 hora, sei lá. Mas é interessante como quando Nosso Senhor aparece aos apóstolos, ele faz questão de dar todos os sinais de que ele está ali de corpo e alma, certo? Ele está ali, enfim, carne e sangue. Aquele é o corpo de Cristo. Porque quando os apóstolos o viram, acharam que era um fantasma, uma espécie de um espírito, né? E Nosso Senhor primeiro pediu para comer com eles, para com isso provar, né, que ele de fato estava ali, que era o corpo dele, material, porém, obviamente, glorioso. E, além disso, para os apóstolos, ele mandou que olhassem as chagas dele,
né? As feridas para que eles realmente entendessem que, de novo, aquilo era o corpo de Cristo e que aquilo ali era um sinal de que era indissociável o sofrimento da ressurreição, da glória. Porque é como que um soldado que volta da guerra, né, e meio que se orgulha de suas feridas, né? Que se orgulha dos seus ferimentos, um soldado que volta vitorioso da guerra. Mais do que isso, porque Nosso Senhor estava justamente em guerra contra o demônio, né, contra o mundo, e ao sair vitorioso, ele mantém as suas chagas para nunca nos fazer esquecer, para que nós não esqueçamos, né? Para que nós não nos deixemos, de novo, o que eu repeti anteriormente, não nos deixemos cegar loucamente pela glória no mau sentido, no sentido de que essa cegueira apagaria a necessidade do sofrimento para a glória e para a ressurreição. Então convinha perfeitamente que Nosso Senhor mantivesse suas chagas. Da mesma forma como tradicionalmente se crê, os mártires na ressurreição dos mortos manterão suas chagas, só que elas serão gloriosas. Né? Bom, passando para a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então Nosso Senhor ele passou 40 dias depois de ressurreto, né? No 40º dia ele ascendeu aos céus. Isso é o 6º artigo do credo, né? Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por que Cristo subiu aos céus? Essa é uma pergunta, obviamente, católico mais minimamente estudado, ele realmente talvez tenha essa resposta, mas é uma pergunta que muita gente pode se fazer, né? Por que Cristo não ficou aqui, né? Às vezes nós sentimos essa vontade eu particularmente, né? Sinto como que uma vontade de poder tocar em Cristo, poder, assim, ter Cristo aqui materialmente do meu lado, né? Porque por causa da fraqueza humana, obviamente. Então nós frequentemente sentimos essa vontade, né? Então vem-se naturalmente a pergunta ao católico, né? Ou a qualquer pessoa que seja, por que Cristo ascendeu aos céus? A resposta é que, bom, além da subida dele ser necessária para a descida do Espírito Santo, e, portanto, para a fundação solene da igreja, e realmente a confirmação dos apóstolos, para que eles iniciassem sua pregação, né? Isso está na Escritura. É necessário que Jesus subisse aos céus para enviar o Paráclito. Além disso, o Futonchinos vai dizer, né, que Cristo ascendeu aos céus para que não ocorresse das pessoas que as pessoas perdessem a fé em troca da visão. Em que sentido? Se Cristo estivesse conosco visivelmente, haveria uma tendência de perder a fé no transcendente, certo? E mais, poderia se cair no que Jesus tanto queria que não queria que ocorresse, né? Que seria uma certa espécie de querer transformá-lo num rei nesse plano aqui imanente, né? Porque imagina um Cristo com corpo glorioso, prova da vitória dele contra os inimigos dele, né? As pessoas iriam querer transformá-lo em rei e iam voltar toda aquela mentalidade, certamente um pouco decadente do judaísmo naquela época, de um Messias rei que instauraria um reino imanente aqui, destruiria os pagãos, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, Cristo ascendeu aos céus.
também por outro motivo, porque o mero fato dele ter ascendido aos céus e desaparecido, né, farei com que os corações dos homens se inclinassem ao transcendente, a algo que eles não viam, certo? Ao que realmente importa, ao outro mundo, né? Então não foi, então essa é a resposta porque Cristo ascendeu aos céus. São esses três fatores principais, né? No caso, a necessidade da descida do Espírito Santo, a evitação, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, mas o fato de Cristo não querer que perpetuasse essa mentalidade de um Messias guerreiro, rei, que fosse estar um reino imanente, e a necessidade de fazer com que os apóstolos, seus discípulos, virassem seus olhares para o céu, para o que está além deles, né? Para o reino de Deus. Bom, prosseguindo aqui, eu vou me utilizar de Santo Tomás de novo. Santo Tomás vai dizer: depois de se afirmar a ressurreição de Cristo, convém crer na sua ascensão. Né? Está expondo aqui o credo, e ele vai tratar do ponto subiu aos céus. E ele vai dizer que existem três características principais desse acontecimento. Três: que ele foi sublime, racional e útil. Certo? Ele vai dar a razão de cada um desses três. Foi sublime. Por quê? Porque ele subiu acima de todos os céus corpóreos. Bom, Santo Tomás aqui está utilizando uma linguagem da cosmologia da época, em que haviam várias esferas celestes, né? Mas deve-se entender aqui que, como o próprio Dom Odilon vai comentar nesse... Dom Odilon Moura, eu acho. Beneditino vai comentar nessa passagem, ele vai dizer que é para se entender com essa passagem que Cristo ele saiu do cosmos, certo? Do cosmos material. Então, esse é o primeiro tipo que foi sublime. Segundo, porque subiu sobre todos os céus espirituais. Isto é, acima de todas as naturezas espirituais. Os anjos, né? Então, São Paulo vai dizer, colocando o Pai, né, Jesus, à sua direita no céu, sobre todo principado, potestade, virtude, dominação e acima de todo nome que se pronuncia, não só neste século, mas também nos futuros. E tudo colocou sobre os seus pés. Além de ascender, né, e transcender o cosmos, digamos assim, subir aos céus materiais, né, que no entendimento de Dom Odilon deve-se entender que ele saiu do cosmos material, obviamente. Também ele ascendeu acima de todos os céus espirituais, de modo que ele está acima de todos os anjos, de toda a hierarquia angélica. E terceiro ponto, porque que é sublime, né? Porque ele subiu até o trono do Pai, né? De Deus Pai. E aqui entra aquela velha história da direita de Deus Pai, né? Muita gente nem entende porque que está escrito a direita de Deus Pai. São Tomás vai explicar aqui que essa passagem deve ser entendida no sentido metafórico. Enquanto Jesus é Deus, disse que Cristo está sentado à direita de Deus porque é igual a Deus, igual ao Pai, certo? Enquanto o homem disse que Cristo está sentado à direita do Pai porque goza dos melhores bens. Porque a união da natureza humana de Cristo com a divindade é a união mais íntima de um ser humano com Deus que há e que vai existir eternamente. Não há união mais íntima do que a união da natureza. Não há união mais íntima entre um ser humano e Deus do que a união de Cristo, certo? Então é nesse sentido também. Bom, passando a segunda nota da ascensão que Santo Tomás percebe, expõe, né? Ele vai dizer que foi racional. Ele vai dizer, primeiro, porque o céu era devido a Cristo por exigência de sua natureza. É com efeito natural que cada coisa retorne à sua origem. Cristo tem sua origem em Deus, que está acima de todas as coisas, conforme ele mesmo disse. Saí do Pai e vim ao mundo. Deixo agora o mundo e volto para o Pai. E ele vai dizer, né? Apesar de os santos irem para o céu, eles não fazem como Cristo fez.
De novo, porque Cristo fez pelo seu próprio poder, né? Os santos foram levados por Cristo. Em segundo lugar, por que foi racional? Porque Cristo venceu, certo? Por causa da vitória de Cristo. Então, Cristo veio ao mundo para lutar contra o diabo, contra o demônio, e venceu. Então, pela vitória dele, como vencedor, né? Christus vincit, como vencedor que é, ele mereceu ser exaltado sobre todas as coisas. Em terceiro lugar, a ascensão de Cristo foi irracional por causa de sua humildade, que sendo Deus, quis fazer-se homem, sendo Senhor, quis suportar a condição de escravo, fazendo-se obediente até a morte. Também ele desceu até os infernos, e por isso mereceu ser exaltado até o céu. Então, aquele velho adágio, muitas vezes ironizado hoje em dia, mas que de fato é verdadeiro. Os humilhados serão exaltados, né? Quem se humilha será exaltado. E isso, Cristo, ele é como o modelo perfeitíssimo disso, que irá como que refletir em outros personagens importantes da história sagrada, como por exemplo a Virgem Maria. A Virgem Maria foi declarada rainha dos céus e da terra, inclusive com poder sobre os anjos, por causa da sua humildade. E por isso que ela tem tanto poder sobre o demônio, por isso que o demônio a odeia tanto, porque a humildade extrema dela contrapõe-se ao orgulho absurdo dele. Analogamente, temos São Miguel Arcanjo, né? São Miguel Arcanjo, obviamente ele era um arcanjo, e sabe-se, podem me corrigir aqui, que Lúcifer, ele era o anjo da mais alta hierarquia, né? Eu sempre me confundo se é serafim ou se é querubim. Enfim, naturalmente, por natureza, Lúcifer era o anjo da mais alta hierarquia. E foi e quem se elevou, né? Quem foi elevado foi São Miguel Arcanjo, que era um arcanjo, certo? Ali quase no finalzinho da hierarquia angélica, mas pela graça se torna esse grande anjo, né? Comandante. Enfim, e Cristo é, digamos assim, o tipo, né? O modelo disso tudo. Exatamente, Samuel. Deus existe aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Exatamente. Bom, passando para a terceira nota característica da ascensão de Cristo. Santo Tomás vai dizer que, além de sublime e racional, ela também foi útil. 3 pontos para explicar essa afirmação. O primeiro refere-se ao fim da ascensão. Por quê? Por que seria hoje? Porque Cristo foi para o céu, né, para nos conduzir até lá. De novo, para desviar nossa atenção das coisas terrenas, passageiras, para o eterno, para o reino de Deus. De maneira que nós configuremos nossa vida a Ele para que cheguemos até lá. Então é útil por causa do seu fim, que é nos levar até lá. Subiu também ao céu para nos fazer seguros da posse do reino celeste. O segundo ponto refere-se à segurança, né, que a ascensão de Cristo nos trouxe. Pois ele subiu aos céus para interceder por nós, para como que mostrar constantemente as suas chagas a Deus Pai, interceder pelo mundo afundado na lama do pecado. O mero fato de que conseguimos levar uma vida ordinária num mundo como esse, e que nenhum desastre de grandes proporções, obviamente temos a pandemia, mas nenhum desastre de grandes proporções tomou conta, é por causa da misericórdia divina, certo? Nós vemos o pecado alastrado e institucionalizado em todos os graus da sociedade. Então aqui se mostra a utilidade da ascensão de Cristo. Ele está lá intercedendo por nós, na sua natureza humana perfeitíssima e perfeitamente unida à divindade, intercedendo através de suas chagas, certo?
O terceiro ponto, porque foi útil, foi para atrair a si os nossos corações, né? Segundo o que está escrito em São Mateus, onde estará o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Foi o que eu disse anteriormente. Bom, eu gostaria de chamar a atenção, e aqui eu volto para o Fulton Sheen, em um ponto que Cristo reitera, tanto no tanto quando ele tanto quanto ele não, peraí, tanto quando ele já está ressurreto, né, como antes da sua morte, quase quase antes da sua morte ali, que Nosso Senhor ele vai dizer, né, no Evangelho de São João, que ele vai fazer aquela oração dele ao Pai e ele roga por aquele que eles deixam, não apenas pelos apóstolos, né? Ele vai dizer a Deus, né? Ele vai se referir a Deus Pai. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Isso aqui é antes da paixão. E logo após na sua ressurreição, nós lemos no mesmo evangelho, a paz esteja convosco. Como o Pai ele repete, né? Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebeu o Espírito Santo. E isso aqui é uma das promessas que Nosso Senhor faz para firmar nossa esperança, para dar um fundamento sólido à nossa esperança. Porque o que ele vai dizer é o seguinte, né? Que ele vai se referir aos apóstolos, né? Estarei convosco até o fim dos tempos, né? E não é a única vez que Nosso Senhor promete a proteção dele até o fim, eternamente, digamos assim, até o fim dos tempos, né? Na própria instituição de Pedro como príncipe dos apóstolos, né? Na verdade, não é bem uma instituição, é na verdade uma meio que profetizando ali que Pedro seria o príncipe dos apóstolos, né? Está falando no futuro. Ele fala que as portas do inferno não prevalecerão. E é muito interessante isso, porque assim, nesse período que nós vivemos, me refiro aqui em âmbito eclesial, porque assim, o mundo ele sempre foi cheio de suas contradições, seus pecados horríveis, claro, né? Nossa época é fora de sério, negócio nunca antes visto. Mas me refiro aqui, quero trazer especificamente esse ponto no âmbito da igreja. Nós vivemos uma época um pouco confusa, certo? Um pouco não, né? Estou sendo muito educado. Muito confusa dentro da igreja. Então você tem diversas ramificações que pretendem utilizar-se o nome de católicos, diversos posicionamentos políticos infiltrados e ali combatendo ali com a fé. Então você vai ter modernismo, você vai ter tradicionalismo, você vai ter sedivacantismo, você vai ter não sei o que, um monte de coisa, enfim. E aí o sujeito se converte e muitas vezes, infelizmente, fica perdido no meio disso tudo, onde a igreja, que era um local assim, eu não me refiro eu me refiro aqui de forma imprópria, né, quando eu digo a igreja, né, mas o ambiente, assim, eclesial, que antes era um local de paz perante a loucura do mundo, se tornou agora um pouco perturbado, né, mas é nesse contexto que Deus nos pede a virtude da esperança, para que lembremos das suas palavras, de que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Porque é muito fácil desesperar, sabe? Muito fácil perante tudo isso.
Porque de um lado você tem um mundo completamente insano, e quando você entra na igreja, você encontra grupos, seja politizados, seja, sei lá o que, teologicamente doentes, combatendo entre si. Se eu não me engano, é de autoria do Tolkien, o escritor lá do Senhor dos Anéis, uma frase que ele diz que, olha, antes, ele presenciou, né, todo o processo, toda aquela época difícil, dos anos 60, 70, e ele vai dizer, né, olha, a igreja antes era um local, ele vai dizer algo assim, né, a igreja antes era um local de calmaria, né, de refúgio. Hoje você entra na igreja e você fica mais confuso ainda. Mas aí ele vai e prossegue, né? Mas nem por isso nós devemos perder a esperança, né? Perder a fé. Então, assim, puxando um pouco o exemplo dele, né? Você imagine. E aqui eu tô falando aqui porque eu já terminei a exposição de Santo Tomás, eu tô querendo trazer um pouco para a nossa vida em específico. Você imagina a vida de um sujeito como o Tolkien. Inclusive, o exemplo dele me caiu como uma luva aqui, porque veio na cabeça agora. O sujeito viveu a Segunda Guerra, a primeira, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, viveu a Segunda Guerra Mundial, viveu, e aqui eu não estou criticando o concílio em si, viveu o Concílio Vaticano II e todo o espírito negativo posterior a ele, que enfim, deturpou o concílio completamente. Então ele viu tudo isso. Problemas no mundo gravíssimos, guerras mundiais, problemas dentro da igreja, nunca antes vistos, e permaneceu fiel, né? A questão, meus amigos, é que não é meramente uma pregação água com açúcar, não tem esperança. Porque a esperança que a gente fala não é uma esperança humana, certo? Não é uma esperança natural, é uma esperança sobrenatural. E, portanto, ela precisa da graça. Então, você precisa rezar pedindo por ela, se você não a tem. Né? Porque se Cristo ascendeu aos céus, ressuscitou e ascendeu aos céus, e pelas palavras dele, ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Então, nossa esperança ela deve ser firme, né, como uma rocha. E às vezes é difícil é, falar isso de novo para as pessoas do nosso mundo atual, tendo em vista todas as crises que passamos, mas se Deus nos criou, né, neste tempo, se Deus nos colocou neste tempo, é porque é o tempo mais propício para que nós exerçamos a virtude, para que nós nos santifiquemos, para que nós exerçamos a virtude da esperança, certo? Se a dificuldade é maior, e a graça de Deus também é bem maior, certo? E creio que termino por aqui.